Savarino, Messi, Pantera, Luiz Henrique, Léo Fernandes e Almada. Quem será o Rei da América escolhido pelo jornal É o País? Cauê, Matheus Nascimento e mais outros vários jogadores jovens ou pouco aproveitados pelo elenco se representarão dia 2 de janeiro para se preparar para o Cariocão, que começa lá pelo dia 10, 12 mais ou menos, que é a rodada do Cariocão inicial. Jorge Igor comenta o que ele tá achando e olha, também tô ficando sem paciência e perdendo um pouco a opinião que eu tinha antigamente, que vai ser fácil resolver a situação ali entre Textor e Arthur Jorge, mas o Jorge Igor comentou o que ele achou sobre a declaração do Arthur Jorge e esse cenário que está se montando sobre a negociação de permanência ou não do técnico português no Fogão. E o mercado da bola, Botafogo quer joia da base do Vasco, tem ali o Almiron, tem o Munhaim, tem um monte de gente, o Hugo sai, quem fica, quem sai, tudo sobre o mercado da bola do Fogão aqui no nosso vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, planos de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para te perguntar sobre o Botafogo, né? Que entre possíveis chegadas, interesses de jogadores, mas as saídas ou possíveis saídas, né? Acho que esse é o assunto que mais está movimentando aí o glorioso, as saídas. Eu acho que a grande dúvida, a grande pergunta do torcedor alvinegro é sobre a permanência ou não do Arthur Jorge. Desde que o Botafogo foi eliminado pelo Pachuca lá na Copa Intercontinental, o Arthur Jorge já deu pelo menos 5 entrevistas e em nenhuma delas ele bateu o martelo, cravou que fica. É sempre meio vago. Fato é que ele tem contrato até o fim do ano que vem, ele quer um aumento salarial para ele e para a comissão técnica dele, mas tem contrato até o final do ano que vem. O Botafogo ainda não recebeu oficialmente nenhuma proposta. A gente sabe que o Al Rayyan do Catar contactou o Arthur Jorge, mas não chegou nenhuma proposta na mesa do Botafogo. O Arthur Jorge tem uma multa prevista em contrato, uma multa de 2 milhões de euros, cerca aí de 12 milhões de reais na cotação atual. E aí o Arthur Jorge vai dando essas entrevistas, então a última que saiu ontem, ele chega a dizer assim que é o mercado que vai ditar se ele começa a próxima temporada ou não. Essas declarações não estão pegando muito bem internamente, o Botafogo quer a permanência do Arthur Jorge, já deixou isso muito claro. A ideia do John Textor era definir isso pessoalmente com o treinador português, mas essa conversa ainda não aconteceu, então segue a indefinição. Quem não fica mesmo é o Gatito Fernandes, goleiro paraguaio, volta ao Cerro Porteño depois de 7 anos, é o estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra na história, sai campeão carioca, campeão da Libertadores, do Brasileirão, certamente deixa o nome dele marcado na história do Botafogo, né, Jodar? Eu aproveito para me despedir de você, meu amigo, de todo mundo que está ligado com a gente, desejo a todos um feliz ano novo e até 2025. Obrigado, Lívia. Desejo também tudo de bom para você, para todo mundo aí no Rio de Janeiro. Grande beijo, viu? Agora, curioso, né, que ela falou sobre essas entrevistas que o Arthur Jorge tem dado. O pessoal do GE tá acompanhando de perto. Foram 5 entrevistas já, a turma tá contando lá, em nenhuma delas o Arthur Jorge bateu o martelo sobre permanecer no Botafogo no ano que vem. Pode ser. Pra gente fechar e dar argumentos para vocês aí de casa votarem na nossa enquete, Gatito Fernandes, goleiro que também fez história no Botafogo. Aí os números, olha, são 218 jogos, 215 deles como titular, 230 gols sofridos, 72 Quantas jogos temporadas? Sem sofrer gols. É o estrangeiro com o maior número de jogos pelo Botafogo. O que é, Alex? 8. O que é? 8 temporadas. Né? Muito tempo, né? Títulos pelo Botafogo: uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca e um Campeonato Brasileiro da Série B.
Deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado parcial, porque vocês estão votando aí nas redes sociais aqui do Sport TV, tá? O resultado parcial é o seguinte, olha só, lá no GE, né, no Twitter do GE, está ganhando Gabriel Barbosa, ou Gabigol, com 55% dos votos. Empatados em segundo lugar estão Jeromel e Dudu, ambos com 16% dos votos. E o Gatito no Botafogo é o que tem menos votos, com 13%, né? E no Botafogo, hein, André? Pois é, para o torcedor a gente ainda não consegue responder a pergunta se o Arthur Jorge fica para 2025, mas é um Botafogo que está se movimentando no mercado. Interesse no jovem Marlon Gomes, 21 anos, cria da base do Vasco desde o ano passado no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Botafogo já conversa com o staff do jogador buscando um acordo salarial e, se conseguir, aí parte para a negociação com o Shakhtar, que nunca é um ponto fácil. Só custa lembrar, o Shakhtar desembolsou 12 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais para tirar o Marlon Gomes do Vasco, mas é um jogador jovem com muito futuro e agrada muito a esse perfil do John Textor de rede multiclubes. Se tem alguém podendo chegar, tem gente saindo do Botafogo, o lateral Hugo vai jogar no Vitória em 2025, um jogador que até teve bons números se a gente pega a temporada de 2024, 33 jogos, 2 gols, 7 assistências, mas praticamente não jogou no segundo semestre, principalmente depois das chegadas do Cuiabano e do Alex Telles. Mesmo com o Marçal deixando o Botafogo, não deve ter espaço também no time principal em 2025, vai por empréstimo ao Vitória, com opção de compra, um modelo de negócio que deve ser o mesmo da negociação do Lucas Alter, outro jogador que também interessa o Vitória para 2025. O Botafogo tinha, né, um monte de lateral lá, eram 4 laterais, né? Hugo, Marçal, Alex Telles e Cuiabano. Que não tem nenhum. Pois é, muita gente, era natural que Foi saísse. precisando, eles foram trazendo. Então, o Marçal já não fica e agora tem a saída do Hugo para o Vitória. Marlon Gomes é bom jogador, né? Então, o Marlon Gomes do que eu vi do Marlon Gomes, o que eu mais gostei, a versão que eu mais gostei do Marlon Gomes foi da seleção brasileira, sub-20, né? Seleção olímpica ou sub-20? Sub-20, acho que sub-20. Sub-20. Ele jogava por dentro como um 8. No Vasco, ele poucas vezes jogou na posição dele, que é a posição de origem. Quase sempre ele jogou aberto pelo lado direito. E ali eu não gostei. Eu acho que ele não rende tanto ali. Acho que é um sacrifício para ele jogar do lado do campo. E ele acabou não conseguindo, né, o mesmo destaque que tinha na seleção. Então, se for para disputar a posição no meio-campo, eu acho que é muito bom jogador, assim, é uma aposta muito válida. Para jogar na beirada como foi no Vasco, não vi de tanta utilidade. Eu concordo contigo, acho que tem muito de encaixe, acho que dependendo das outras peças, do amadurecimento dele, ele pode até render em algumas partidas aberto. Vamos lembrar que o Botafogo perdeu um jogador que fazia múltiplas funções no meio, né? O Tietê era um cara muito versátil, então ter um outro jogador versátil ele é positivo, mas eu acho também que ele rende mais por dentro. Nem sei se a gente já sabe qual é a verdadeira posição dele, ele saiu muito cedo, jogou num Vasco muito assim, eu digo que a posição original dele é que na base ele jogava assim, na seleção brasileira. Pode mudar, né? Com o passar dos anos, claro, o Andréas mudou, o Matheus mudou. Mas assim, o que eu disse é que quando ele jogou no profissional, e na maior parte das vezes no Vasco, ele jogou pelo lado direito, sempre tapando o buraco, nunca na dele, acabou não rendendo tudo que eu acho que ele tem potencial para render, né? Eu também acho, mas contratação interessante. Sim, é difícil. 21 anos, né, Ale? Muito dinheiro, os caras... dirigente que eu mais conversei na vida, por cobrir muito tempo São Paulo, foi o Juvenal Juvencio. Ele falava assim, é impossível tirar jogador do Shakhtar, porque eles têm o petróleo, eles têm o dinheiro. Claro que as coisas mudaram, o futebol brasileiro hoje tem outro poder aquisitivo, mas nunca uma negociação simples. Né? Mas eu também vejo ele mais como 8, até o que ele demonstrou até agora. Mas nesse futebol de hoje, às vezes ele pode ser um cara por dentro. Esse cara por fora, o que é o detalhe? É lógico que você limita um pouco mais ele, que não é um cara driblador. É um cara que vai poder chegar ali e cruzar, né? Eu tiro base de quando eu jogava, parece que era melhor jogar de lateral do que você jogar na ponta esquerda. Porque você precisa de alguém por dentro. Você joga com o pé trocado, você tem um pouco mais de opção. A hora que você chega aqui, você tem mais o cruzamento, uma tabela e tal. E o Marlon ele tem disso, mas ainda vai se descobrir ainda um pouco. Mas é um nome interessante. Você vê, perde o Tietê com uma característica assim parecida, um cara que é 8 mesmo, que pode flutuar. Um cara jovem, mas hoje, para um projeto Botafogo, de falar em 12 milhões de euros, dá para você ver como é que é o futebol brasileiro, né? Já não é um absurdo de você pegar e pagar num jogador desse, que saiu daqui super bem. Nessa época do Vasco, Felipe, você falando,
eles tentavam encontrar um lugar para ele, porque o Paulinho estava super bem, o Zé, jogando de primeiro, estava super bem, tinha um meio campo ali mais encaixado, então não sobrava um lugar para ele. Tinha o Andrei. Então ele acabava tentando encaixar ele em algum outro lugar pela qualidade dele, mas seria interessante ver a sequência que ele tem, aonde ele construiu a carreira dele até aqui. O Ramon na escalação do primeiro jogo, o Corinthians lá depois faz 1-0 muito rápido, o Garro tem uma chance na cara do gol que podia fazer ou passar, então assim, quase que ele não passa ali, e jogando lá. Mas foi mas, só enfim, ali. chegou, só ali. De resto era a melhor campanha. Melhor time, melhor campanha desde a primeira fase. Não, com certeza. A rateada foi só ali. Mas ficou muito marcante o fato dele ser o torcedor que é do time, né? Então ele chegar e falar claramente nas entrevistas e tal. Mas como mérito e tamanho de competição, óbvio que eu vou ficar com o Arthur Jorge. Mas Arthur Jorge está justificado. Sim. Gustavo Costa, justificado. Sim. O Scaloni... O Scaloni tipo o Messi em qualquer votação hoje em dia ainda, que os caras vão campeão da Copa América, bota aqui. Cara, é complicado você misturar a seleção, o time, né? Um cara que tem, às vezes, o outro fez 27 jogos, e aí você pega e põe a seleção. Tudo bem que o Scaloni tem um trabalho, você está somando, é o campeão do Mundial, Copa América, campeão do mundo, Copa América. Mas eu vou ficar com o trabalho de clube, né? E o Arthur Jorge tem o brasileiro, né? Sim. Sim, o olhar desse jornal, do El País, né, Jean? Talvez é um olhar internacional, sul-americano, então você está muito baseado nas duas competições sul-americanas. Mas o doméstico, o ambiente doméstico, fundamental. Tanto que o Quinteiros não aparece aí, né? Não, porque ele disputou. E o Aguirre aparece porque perto também do que tinha para trabalhar, ele foi mais longe. Ele foi mais longe do que poderia ao tirar o Flamengo, por exemplo. Perfeito. Não dá para discutir. Quando ele tirou o Flamengo, o país enlouqueceu com a Aguirre e o Penharol. É verdade. E aí depois ele cai pro Botafogo. Mesmo se dando 2 chutes na bola. Sim, contra-ataque, gol, acabou. Mas ganhou no Maracanã, manter o tabu. Mas é o que ele podia fazer com aquele time. Tanto é que ele vem, em segundo tempo, ele toma 5 do Botafogo. Né? E aí não classifica. Mas o país enlouqueceu ali com o Penharol, achando que podia chegar e tal. Mas é isso, ele assim, é o que ele podia fazer. Então eu acho que assim... E por estar no Uruguai, né, Jean? Eu não vejo a votação é no Uruguai. O Alfaro talvez seja o que ele... Que ele pega a seleção paraguaia caindo pelas tabelas... E dá uma levantada. Assim. Então, assim, eu não vejo... Mas no estreia vocês não tem nenhum brasileiro? Não. É normal? É o momento? Que brasileiro? Ou seja, que brasileiro você colocaria? O Lucha tá assistindo a gente, mas o Lucha não tá mais. Não sei, mas não é estranho não ter brasileiro? O campeão tinha um técnico de fora. Fora. O vice? Fora. O quarto colocado, Fortaleza. Fora. O Milito caiu com o Atlético. Já me convenceram. Chegou a 2 finais, era um cara de fora. Você não... É complicado. Não tem. O Flamengo, no final, o Flamengo... Tinha o Tite e aí botou o outro brasileiro, o Felipe. Aí o Flamengo ficou ali e tal. Então, mas não dá para esse recorte e já colocar o Felipe Luiz ali. Essas escolhas estão vinculadas a futebol sul-americano, seleção, Libertadores e Copa Sul-Americana. Sim, se olhar exclusivamente para o ambiente de cada país e escolher o treinador, vamos imaginar que o Arthur Jorge não tivesse vencido a Libertadores, mas ele conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil, não ia estar na lista. Mas, Calçade, não havia possibilidade, mesmo que se olhasse para os cenários nacionais, não há possibilidade de colocar um brasileiro. Porque mesmo que você quisesse não pegar o campeão brasileiro... Você vai escolher quem? Você vai escolher o Abel, você vai escolher o Vojvoda, entendeu? Então, assim, não tem muito... Não tem esse ambiente. Não existe técnico brasileiro hoje, para este ano de 2024, que a gente pudesse ter colocado ali. Aí a gente pode discutir uma série de coisas, por que assim, por que nós estamos nesse ponto, porque a gente olha para um campeonato brasileiro que periga começar com... Eu nem fiz para o próximo brasileiro, mas sim, com mais da metade dos técnicos estrangeiros. Acho que não vai ser assim, por causa dos times que sobem. Mas no último já foi, né? A gente tinha 11, se não me engano, a gente começou com 11 estrangeiros. Recorde, né? O trabalho, por exemplo, do Roger foi muito bom, 15, 16 jogos sem perder. Verdade. Né? Então, se o Roger chega e vai ao título, tira do Botafogo, talvez o Roger entraria ali, mas tinha que ter sido campeão, não um quinto colocado. Eu digo assim, foi um trabalho de arrancada muito bom quando ele deixa o Juventude e vem para ali, né? Só pelo campeonato de cada país, eu não, se tivesse isso acontecido, eles não colocariam. Se você não tiver uma atuação internacional, que é com seleção ou com
Libertadores ou Sul-Americana, você não vai entrar na lista. Não falando de Brasil, mas o Voivoda, por exemplo, não daria para entrar nessa lista. Cara, ou pelo olhar deles. Você entendeu? Porque é um cara... ótimo exemplo. Trabalho ótimo exemplo. Legal, assim, o trabalho que a gente fala... Se você olhasse pela consistência dos vários anos... Claro. Sim, daria para entrar, né? Mas você... Se tivesse ganho a Sul-Americana no ano passado, aí ele tinha entrado. Mas isso que pega, do ano também, né? Porque é óbvio que se a gente for apontar quais os trabalhos mais significativos do futebol brasileiro, qualquer um aqui vai responder. Abel Ferreira e Voivoda. Óbvio, é em 24. Aí é óbvio que o Arthur Jorge tem que entrar e tem que ganhar o prêmio. Se o Arthur Jorge não ganhar, vai ser bizarro. Por exemplo, se tivesse o Botafogo com um jogador a menos, primeiro minuto de jogo, e a vitória foi do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. O Milito estaria nessa lista? Estaria, com certeza. E é bom que se diga, e aí o Arthur Jorge teria que estar também. Teria que estar. Por ter levado o Botafogo à final da Libertadores. Mas você acredita aí o peso portenho. Talvez. O pelo portenho nella votazione. Acredito. Sim. Talvez estivesse no lugar do Alfaro. Sim, claro. Mas a gente tem uma coisa aí que é no mínimo interessante, que é essa coisa vou chamar de, talvez não invasão, mas assim, do número de estrangeiros aqui. Os 4 grandes São Paulo começando o ano com técnicos estrangeiros. Isso nunca tinha acontecido. É um movimento natural das coisas, como vocês estão falando aqui. A gente tem um número de estrangeiros. Não sei se a gente fala feliz ou infelizmente esse virar natural isso, né? A gente acabou de falar da oportunidade de técnicos jovens, deles não terem. Enfim, mas acabamos de ver a Premier League cheia de portugueses também, né? Aí a gente vai reclamar aqui. Será que lá também, né, que eles costumam pegar de vários países, várias nacionalidades, aí de repente estamos vendo 2 jogos hoje, é português contra português, Arthur Jorge foi treinador do Braga, ele não está disputando, você não ganhou o título português. Todos passaram pelo Braga, né? Eu acho que o engraçado eu teria escolhido isso. Jorge Jesus passou no Braga, o Abel passou no Braga, o Arthur Jorge no Braga. Nossa ideia de sucesso não é ligada ao trabalho, é só ligada ao título. Porque é o seguinte, você pode entrar num campeonato que, obviamente, você sabe que não vai disputar o título, ganhar o título. Mas você pode apresentar um grande trabalho diante das suas condições, do seu elenco e tal. A gente não sabe ver isso aqui. Não sabe. Não sabe. Só sabe ver se tem título, tem. Eu sou de ver dirigente de time que acabou de subir para a Série A falando assim, a nossa ideia é, quem sabe, de beliscar um título aí. Mas Luciano, que país o Milito, se ganhar as 2 finais, ganhava o prêmio. Ganhava? Nossa, teve as 2 finais, levou o time a 2 finais. Se ganha Libertadores, Copa do Brasil, a gente não estava falando de Arthur Jorge. Isso não foi. Estamos falando de um demitido. Ele foi demitido. Nem para segurar ele no Atlético serviu isso. Não deu, não serviu. É engraçado porque eu acho que assim, o que acontece, a gente teve uma evolução no futebol brasileiro nos últimos tempos, com os departamentos de análise de jogadores e tal, que mudou um pouco a forma de alguns clubes, evidentemente, não estou falando de todos, mas de alguns clubes contratarem jogadores e tudo mais. Agora, o técnico é algo muito simbólico, o técnico tem muito a ver com aquilo que eu falava, com o tamanho, com o peso, com como a torcida vai reagir, como não vai reagir. Então, é uma contratação que ainda acaba ficando muito nas costas do presidente do clube, do dirigente que às vezes... E quando eu digo presidente do clube, eu estou falando muitas vezes nas costas de quem não tem uma preparação técnica para definir qual é o técnico mais adequado para aquele elenco ou para aquilo que você deseja do time. Então, eu acho que muitas vezes você acaba ainda entrando numa escolha que não é muito baseada em fatos técnicos. Agora, o fato é que, desde o Jorge Jesus, as escolhas elas têm sido baseadas nessa lógica de trazer o português, de trazer o cara de fora tal. E, de fato, escolheu-se uma escola que a gente está vendo, não apenas que é a portuguesa, que não é um sucesso apenas no futebol brasileiro, né? Aí vem o Abel e a coisa se reforça e você vai reforçando essa ideia. E, de fato, eu acho que assim, hoje a gente tem, na média, uma preparação dos treinadores maior do que o que a gente tinha há alguns anos antes de começar essa onda toda. Arthur Jorge não para de acelerar. E aí ele tá se perdendo no caminho. Porque tá claro que ele quer ganhar mais. Ele me parece, inclusive, desesperado para ganhar mais. Até aí tudo bem. Cada profissional sabe o quanto vale, o quanto deseja ganhar. Agora,
há limites, cara, que precisam ser respeitados. E eu não sei se eu tô com a mesma opinião de dias atrás. Não, é possível resolver, é possível contornar, eu já não sei mais, sinceramente. Bom, ontem o Arthur Jorge deu mais uma entrevista, ele foi receber mais um prêmio lá em Portugal, está sendo muito laureado lá em Portugal, e curtindo também esse período de férias, e ele deu mais uma entrevista onde, naturalmente, ele é perguntado sobre o futuro. E aí, vamos a uma primeira questão, né? Um treinador que acabou de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, alcançou as metas e tem mais um ano de contrato, em tese, a gente não deveria estar muito discutindo sobre futuro, né? O cara tem mais um ano de contrato, o cara acabou de ser campeão, pô, o maior título da história do clube, é querido por lá, pô, beleza, vai seguir mais um ano. Mas o próprio Arthur Jorge trouxe essa pauta. Quando, por exemplo, na véspera da decisão do Campeonato Brasileiro, deu uma entrevista a Roberta Barroso, da ESPN, dizendo que não, o treinador também tem que ser valorizado, não é só o elenco que é valorizado nesse momento, o treinador também. Um dia antes de decidir o Campeonato Brasileiro. Então, ele trouxe. Antes porque eu vejo muita gente que nessa hora, para defender alguém, não, mas a culpa é de quem perguntou. Primeiro que a pergunta é um dever do jornalista. E você, como entrevistado, tem a prerrogativa de não responder. Você pode, não quero falar sobre isso. A partir do momento que você quer falar, aí, meu amigo, é por você. Agora, para ser muito justo, esse assunto, quando a imprensa portuguesa de novo pergunta para ele, pô, e aí o seu futuro? Por que esse assunto tá na pauta? Porque ele tá trazendo esse assunto. Ele tá fazendo questão de, não, eu preciso ser valorizado, o mercado, a proposta, não sei como é que vai ser, com mais um ano de contrato. Então a nova fala do Arthur Jorge é a seguinte, abre aspas, virá 2025 e nós vamos procurar continuar a ser uma equipe e estar inseridos em projetos vencedores, ganhadores. Eu tenho um contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Portanto, aquilo que hoje poderei dizer é isso. O mercado ditará se continuo ou não para começarmos uma nova temporada. Fecha aspas. Alguns vão interpretar da seguinte forma: ele está se valorizando. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente, respeito às contrárias. Para mim, o Arthur Jorge está se oferecendo ao mercado. Quando eu falo no início do vídeo que parece ali um desespero, eu não faço discurso hipócrita aqui de diminuir o profissional que quer ganhar mais, de achar um absurdo, de taxar o cara de, é um mercenário. Amigo, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, bater as suas metas, fazer história, ganhar dinheiro. Então ele tá ali para ganhar dinheiro. Agora, a forma como ele vai fazendo isso é que espanta para um cara que ainda tem mais um ano de contrato, para um cara que, né, ele não tá nesse momento dizendo, pô, olha aí, galera, eu mereço ganhar mais. Quando ele diz o mercado vai ditar, é o seguinte, quem ligar e fizer a melhor proposta, leva, porque eu tô facinho. Não comunica bem. Por mais que seja super normal, você ganha 1x, alguém chega oferecendo 2, 3x, você vai embora. Normal. Agora, quando você meio que se oferece, alô, mercado, vocês que vão decidir aí, hein? Tô na pista para negócio. Imagina a situação do empregador. Imagina como isso vai bater. Você não acha que no Botafogo isso vai bater legal. Pô, show, né? O cara tá aí, tem mais um ano de contrato. Faltam aí uns 10 dias para começar a pré-temporada, vai virar um ano. Daqui a um mês tem uma decisão de Supercopa do Brasil. No próprio mês de fevereiro tem uma outra decisão internacional, a gente não sabe se o cara vai ficar, se não vai ficar, porque ele tá aí, mercado, tô na boa, isso não pega bem. Faça isso na sua empresa, que você vai ver como vai ser a repercussão, né? Imagina, eu chego aqui e digo, e aí, Jorge, 2025, tem Paulistão na TNT Esportes, tem Champions League, e aí, como é que vai ser? O que você tá projetando pro ano? Então não sei, né? Eu tenho contrato aí com a TNT Esportes, mas o mercado é que vai dizer o dia que eu vou narrar no ano que vem. Porra, você acha que lá dentro os caras vão adorar uma fala como essa? Ô, Jorge, beleza, você tá certinho. Gente, isso não existe. Isso não existe. Além do que, não se ignora que no futebol existem apaixonados. Até pode existir apaixonado por canal de TV, fã e tal. Mas assim, no futebol é diferente, né?
No futebol você está falando de uma relação de amor, de paixão, de carinho, e tudo isso foi dado ao Arthur Jorge. Também eu acho importante delimitar essa linha aqui, porque numa comparação entre Arthur Jorge e Luiz Castro, porque muitos vão lembrar, mas o Luiz Castro no Campeonato Carioca foi xingado, mas 2 vezes ele ficou na corda bamba, a torcida queria que ele fosse embora, então na primeira oportunidade ele picou a mula, tá certo mesmo, porque o tratamento lá atrás não foi. O Arthur Jorge não poderá jamais usar esse discurso de que em algum momento ele foi ofendido pelo torcedor do Botafogo, que a torcida queria que ele fosse embora, que a relação esteve uma porcaria. Não, isso não aconteceu, pelo contrário, foi apoio irrestrito. Uma outra crítica ali por um ou outro erro de escalação, normal. Todos os treinadores passam por isso, em todos os clubes do mundo, mas nem isso o Arthur Jorge poderá usar de argumento. Talvez ele use o argumento, quando ele diz aqui nessa fala que ele precisa estar, ele quer estar inserido em 2025 em projetos vencedores. Aqui, muito provavelmente, ele esteja se referindo a elenco. Mas eu duvido muito de 2 coisas. A primeira, que o Arthur Jorge tivesse sido surpreendido pelo modelo de negócio do Botafogo hoje. De trazer um Luiz Henrique pensando numa venda meses depois, de trazer um Almada pensando em recolocar em outro clube da holding e vendê-lo meses ou 1 ano depois. Quando esses caras chegaram, quando o Arthur Jorge chegou, eu imagino que ele já tivesse ciência disso. E quando esses caras chegaram, quando o Almada chegou, ele sabia exatamente o que seria. Todo mundo sabia. Não é possível que o técnico do Botafogo não soubesse. Eu não imagino que nesse momento o Botafogo esteja omitindo informações do Arthur Jorge sobre quem fica, quem sai e quem chega. Eu duvido muito. Porque me dá essa sensação do Arthur Jorge estar meio que transferindo, não sei, né? Eu quero estar em projeto vencedor. Tipo assim, se ficar vendendo os caras não tiver time, eu não vou ficar. Mas eu não sei se de fato, né? Se a gente pode tratar o que está ocorrendo com o Botafogo como desmanche, como algo inesperado, e se a gente pode imaginar que o Arthur Jorge não soubesse dessa situação quando assinou o contrato até dezembro de 2025. Então, pera lá. Acho importante ele cobrar definições da diretoria. Mas não me parece que esse aqui seja o centro do negócio. A questão aqui é salarial. O Arthur Jorge recebeu um bônus, ele, a comissão técnica, de 17 milhões de reais pelos títulos. Mas eu já disse isso em vídeo anterior e eu sou muito justo. A Arthur Jorge o que é de Arthur Jorge, a César o que é de César. Bônus é uma coisa, salário mensal é outra. Bônus é um negócio, é um a mais, é um plus, é um combinado lá de, bater uma meta, beleza. Mas além disso, você tem um salário mensal. E ele quer um salário maior. E desde que o Al Rayyan do Catar fez o contato, a batatinha dele pirou, meu amigo. Ele só pensa nisso. Todas as declarações falam de futuro em aberto, de valorização, de crescimento disso, daqui de mercado. E aí é que eu acho que se cruza uma linha que eu não sei mais, porque isso não está batendo bem no Botafogo, pelas informações que alguns colegas estão divulgando. Isso desgasta a relação com parte da torcida. Isso faz com que você perca créditos, quebre pontos com o John Textor. Até agora parece que não ocorreu a tal da conversa entre os dois. E eu acho que essa postura do Arthur Jorge, ela só distancia o Textor, ela só atrase essa tal conversa, que em tese, assim, quem tem que puxar é o Arthur Jorge. Pensa no seguinte, né? Você tem um contrato com uma empresa, tem um salário combinado. A empresa tá de boa com o que tá te pagando. Beleza, eu não quero pagar mais, eu já pago ele muito bem, no entendimento da empresa. Mas você acha que, ficou defasado, mudou. E sendo muito justo de novo, no último vídeo sobre isso eu falei, galera, não tem problema mudar o contrato no meio. Não tem problema você chegar e falar, olha só, dá para melhorar esse contrato aí? Eu sei que a gente combinou um negócio, mas dá para mudar? Porque olha só, os ventos mudaram. Acabei de ser campeão disso, campeão daquilo, bati a meta e tal, entrei pra história. Vamos tentar dar uma... Mas isso tem que partir do treinador, não vai partir do Textor. O Arthur Jorge precisa puxar essa conversa com o Textor. E não o contrário. Porque se vira o discurso também, não, mas é que, eu fiquei esperando e o cara me ignorou. Amigão, é você que tá pleiteando isso. É você que tem que buscar esse entendimento. No olho. Via imprensa, eu quero mais, eu preciso me valorizar, eu mereço, eu sou isso, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou aquilo. Isso só piora.
Talvez a intenção do Arthur Jorge no início tenha sido jogar uma pressão via torcida, da torcida comprar o barulho. É isso mesmo, Texto. Porra, que tá de miserinha aí, aumenta o salário do cara, o cara é campeão aí das paradas. Só que não surtiu o efeito desejado, porque a torcida não encampou essa. A torcida não ficou contra o Textor nessa. Pô, é isso mesmo. Não, pelo contrário, a torcida foi, ih, cara, pô, esse é o momento. Lembre-se, saiu a informação de que representantes do Arthur Jorge, antes do jogo com o Internacional, logo depois da final da Libertadores, e antes do jogo contra o Inter, que foi o jogo, a decisão do Campeonato Brasileiro pro Botafogo, né? o jogo que sacramentou o título, a decisão foi contra o Palmeiras. O jogo que assinou o título foi o jogo contra o Inter no Beira-Rio. Porra, entre um jogo e outro, entre a final da Libertadores e o jogo do Beira-Rio, os representantes do Arthur Jorge estavam lá discutindo com a diretoria do Botafogo. Ó, proposta, ó, o Ryan chegou, vamos fazer uma reunião aqui. Era o momento. Você tem um mês de dezembro todo para fazer isso. Depois do Brasileiro, depois do Mundial de Clubes, era o momento. Aliás, falar Mundial de Clubes é um marco importante. A final foi no dia 11. De lá pra cá, até o GE acho que fez uma matéria disso hoje. Foram 5, hoje é dia 27, tá? Do dia 11 pra cá, não estamos falando de 20 dias, menos que isso. Foram 5 diferentes entrevistas do Arthur Jorge falando sobre futuro, deixando o futuro em aberto. Ó, não sei, ó, tem que ver o mercado, ó, preciso de uma valorização, ó, preciso ver um projeto vencedor, preciso... Amigão, 5 falas. Desde o jogo do Pachuca pra cá. Sem falar nas anteriores, né? Aí a gente pode chegar na casa de dezena. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você buscar uma valorização no meio do contrato. Agora você precisa saber fazer isso. Você precisa ter... Existem limites para você fazer isso. Existem coisas que, quando tratadas publicamente, só vão desgastar a imagem. E acho que o Arthur está errando. Além de lançar um mar de indefinição sobre o projeto do Botafogo, que é prejudicial para as próprias ações de mercado do Botafogo. Porque, vamos lá, o Arthur está preocupado em ter um elenco forte para o ano que vem. Então, para ter um elenco forte, o Botafogo vai precisar repor as eventuais baixas aí, ok? Beleza, tem que ir no mercado. Se ele vai no mercado, e aí chega para um empresário, chega para um jogador, pô, ó, vamos jogar lá ano que vem? Vamos. Aí o cara responde, escuta, o cara pergunta, como é que vai ser o projeto? Ah, o Arthur Jorge fica, não fica? O Botafogo não sabe o que dizer nesse momento, porque o Arthur Jorge está deixando um monte de interrogação. Isso prejudica até a própria captação, porque isso lança dúvidas no projeto. Quando o Arthur Jorge fala, ó, preciso ver, eu tenho que estar no projeto vencedor, ele está colocando o próprio projeto do qual ele faz parte em dúvida. E essa dúvida é muito ruim para o mercado, porque o profissional, se ele tiver uma proposta, sei lá, de um Palmeiras, que você sabe que o Abel fica e não tá... O Abel nunca... Ah, mas o Abel assinou o pré-contrato. Tá, verdade. Mas o Abel nunca chegou numa coletiva e falou, olha, não sei, hein, olhei lá, precisa aumentar aqui meu salário, precisa ver, não sei e tal. Ele já até cobrou reforço, coisa que todo treinador faz. Mas nesse nível aí do Arthur Jorge, nunca aconteceu. Então você tem uma proposta de um clube que tem lá o Abel lá, ele vai ficar, não vai sair mesmo. É o Abel, é a Leila e beleza. E você tem uma outra de um clube que o próprio treinador não sabe se fica, se não fica, não sei como é que vai ser e tal. Isso é ruim até mesmo para as ações de contratações que o Botafogo quiser tomar nesse momento. Então é tudo muito ruim, tudo muito ruim. Jorge, você está querendo então que o cara minta para fora, tem que ser um discurso diferente? Eu prefiro que o cara seja autêntico. Cara, isso é uma boa discussão sempre do ponto de vista ético, essa coisa da autenticidade, de falar as verdades. Tem coisas que não cabem para o momento. Tem verdades... né, colocando aqui nas aspas, que nem sempre precisam ser ditas, talvez nunca tenham que ser ditas, ou talvez tenham que ser ditas apenas no momento futuro, no momento posterior, no momento realmente oportuno. Porque a gente está falando de paixão, a gente está falando de um negócio que é público, não é uma empresa privada, não é um escritório. Amigo, nós estamos falando de um negócio que mexe com muita gente. E acho que esses movimentos públicos, eles precisam ser muito cuidadosos. E tudo que o Arthur Jorge não está tendo nesse momento é cuidado. O Arthur Jorge está acelerando. E aí, deixa eu só voltar ao ponto de ser mercenário ou não. Eu repito, eu não vejo nenhum problema em querer uma valorização salarial. Mas quando logo depois da maior conquista da história do clube, de um ano mágico, o maior ano da história do Botafogo, você bate tanto nesses aspectos, você só fala de salário, só fala de valorização, você só fala de dinheiro... Você está passando esse recado para o torcedor. Dinheiro é o que importa. O trabalho nem tanto, a identificação nem tanto, o carinho pela instituição nem tanto.
Aí, a partir do momento que você soltou as frases, você não tem mais como controlar a percepção das pessoas, como aquilo vai bater no torcedor do Botafogo. E tá batendo mal. Só que o Arthur Jorge não parece preocupado com isso. Ele quer o aumento salarial de qualquer maneira, ele tá desesperado, ele tá cruzando linhas, ele tá passando do ponto, e eu já não sei se é tão fácil assim de contornar essa situação caso ele permaneça, porque até agora o Al Rayyan só deu uma ligada e tal, mas não teve, vou pagar a multa, hein? Vamos, já é ou já era? Ainda não rolou. E aí como é que fica? Se não rolar, se ele ficar na espera do telefone e o telefone não tocar, como é que ele reconstrói essa relação com a diretoria do Botafogo e com a torcida do Botafogo? Não sei. Arthur Jorge está se colocando numa condição muito perigosa. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Aproveite, juízo e tchau. Cara, e o El País, né, jornal uruguaio, mas acho que é um dos mais famosos do continente sul-americano, vai definir aí nos próximos dias, eu acho que dia 31 de dezembro é quando sai a definição dessa lista final, né? Uma lista de vários jogadores, e aí chegaram nesse quinteto finalista que tem Savarino, Luiz Henrique e Almada do Fogão, Messi do Inter Miami da seleção argentina e o Léo Fernandes, baixolinha do Peñarol. A gente conhece muito bem, vimos em campo contra nós na semifinal da Libertadores, né? Além disso, ele foi campeão uruguaio também. Bom, na minha opinião, eu daria esse título ou pro Luiz Henrique, que decidiu a final e foi um dos artilheiros do Fogão no ano, ou pro Savarino, que além de maior garçom, um dos grandes artilheiros, foi decisivo em quase todos os jogos importantes do ano e também ganhou igualmente como Luiz Henrique e Almada, Libertadores e Brasileiro, importantíssimo. Eu acho que faz entre um ou outro. Se derem pro Messi é sacanagem, né? É igual a FIFA com o prêmio The Best. Então, mas eu acho que vai ser Luiz Henrique ou Savarino. Não foge muito disso não. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais. Valores maiores, mas com esses valores baixinhos já. Se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o Fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.